Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Na segunda correntinha, vamos dar um ponto baixo, né? Mais um ponto baixíssimo no próximo buraquinho. Vou fazer uma corrente, no próximo buraquinho vou fazer mais um ponto baixo e assim vamos fazer mais 9 pontos baixos, um em cada buraquinho. A contar com a primeira correntinha que a gente fez, vai totalizar 10 pontos baixos. Vamos fazer 5 correntinhas. Vamos contar 1, 2, 3, no quarto buraquinho, vamos introduzir a agulha e vamos fazer mais 9 pontos baixos, um em cada buraquinho. Agora, vamos fazer mais 5 correntinhas. Vamos pular mais 3 buraquinhos, vamos colocar no quarto buraquinho e vamos fazer mais 9 pontos baixos, a contar o que fizemos depois das 5 correntinhas. Fazer mais 5 correntes, pula 3 buracos, coloco no quarto, mais 9 pontos altos, pontos baixos, perdão. Lembrando que vamos fazer só 10 pontos baixos somente 4 vezes. Já fizemos uma vez, e vou fazer de novo no outro, e no outro, e no outro. Você aí pode colocar em qualquer parte do seu tapete, mas eu optei para colocar nos 4 cantos do tapete. Pulo 3, faço 5 correntinhas, pulo 3 buraquinhos, vou fazer mais 9 pontos baixos. Um em cada buraquinho de base. Mais 5 correntinhas. Vou pular 3 buraquinhos, colocar um ponto baixo no quarto. E aqui, eu vou fazer meus 10 pontos baixos. Lembrando que você vai fazer 4 vezes 10 pontos baixos, para não dar erro no final do nosso tapete. E eu tô colocando nos 4 cantos, você pode pôr onde você quiser aí no seu tapete. O importante é ter 4 vezes esses bloquinhos de 10 pontos baixos. 5 correntinhas, 3 buraquinhos de base, eu pulo, coloco no quarto, vou fazer mais 9 pontos baixos. 2, 3, 4. Assim, eu vou fazer 9 pontos baixos, e sucessivamente. Vou fazer até aqui e já volto para mostrar para vocês. Bom, fiz até aqui, agora, aqui é o meu local onde eu faço os 10 pontos baixos. Lembra que eu falei que eu fazia nos 4 cantos do tapete, para não dar erro no final. Que no final, gente, se você fizer só 9 pontos baixos em toda a etapa do tapete, no final vai sobrar 4 buraquinhos. E esses 4 buraquinhos eu distribuí no tapete para fazer 10 pontos baixos. Fiz 5 correntes, pulo 3 buraquinhos, no quarto, um ponto baixo, e vou fazer mais 8 pontos baixos em cada buraquinho de base, totalizando 9 buraquinhos. Aqui, vocês vão fazer
5 correntinhas, pula 3 buraquinhos de base, coloco no próximo, vou fazer mais 9 pontos baixos. Chegando aqui no cantinho, onde eu vou colocar meus 10 pontos baixos, sempre é no meu canto, tá, gente? Aqui, somente aqui e nos outros 3 cantos do tapete, eu coloquei 10 pontos baixos. Nos outros são 9 pontos baixos, para não dar erro no final do tapete. Agora, aqui, 5 correntes, pulo 3 buraquinhos de base, vou apanhar no quarto, fazer um ponto baixo, mais 8 pontos baixos. Até aqui. A hora que chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui, fiz os 5 correntinhas, pulando 3 buraquinhos, colocando no quarto, 9 pontos baixos. Aqui é o final que eu vou finalizar o meu fio. 5 correntinhas, pulo 3 buraquinhos de base, vou colocar na primeira correntinha que a gente fez lá no início. Vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, aqui. Introduzo a agulha, dou um ponto baixíssimo. E vou arrematar a minha linha cru, porque agora eu vou usar a linha no tom vermelho, tá, gente? Já arrematei a minha linha cru. Aí, o jeito que ficou, tá? Aí, agora, vamos usar o fio vermelho. Vou fazer um anelzinho aqui, para prender meu fio vermelho do tapete. Pronto. Agora, eu vou prender meu fio vermelho no tapete. Vou fazer aqui, vou pular, vou deixar um buraquinho sem pôr no final e vou colocar no anterior, ao último buraquinho. Agora, eu vou fazer 8 pontos altos dentro da argolinha de 5 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular um buraquinho, colocar no próximo ponto baixo. E vou fazer ponto baixo até chegar no penúltimo buraquinho. Ó, cheguei no penúltimo buraquinho. O último eu não coloco. Aí, eu vou fazer mais 8 pontos altos dentro da argolinha de 5 correntinhas. Dessa forma, eu vou fazer ao redor do tapete todo. Não dá erro, tá, gente? Não dá. São 8 pontos altos nas argolinhas de 5 correntes. Pulo um buraquinho, põe no próximo buraquinho. Vou fazendo ponto baixo até chegar no penúltimo buraquinho. O último não vou colocar ponto baixo. Deixo ele vazio. Dessa forma. Vamos fazer dessa forma no tapete todo. Cheguei aqui no final, vou dar um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos aqui, no penúltimo buraquinho de pontos baixos, vou dar um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou dar mais um ponto baixíssimo, vou fazer 3 correntes, aliás, 4 correntes, vou introduzir a agulha
por trás do primeiro ponto, passando a laçada por trás, fazendo um ponto alto, uma corrente. Vou passar por trás do próximo ponto, vou fazer mais um ponto alto, mais uma corrente. Vou passar por trás do próximo e vou fazer mais outro ponto alto. Dessa forma, esse é o ponto russo, ou ponto sobreposto. Uma corrente, um ponto alto, por trás do ponto alto de base, uma corrente, um ponto alto pegando por trás do ponto alto de base, uma corrente, um ponto alto pegando por trás do último ponto alto de base, totalizando 8 pontos altos. Pulo o primeiro buraquinho, ponho um ponto baixo no próximo buraquinho, vou fazer ponto baixo até chegar no penúltimo buraquinho. O último eu não pulo. Eu não ponho, eu pulo. Vou fazer mais um ponto alto no próximo ponto alto de base, pegando por trás, uma corrente. Vou fazer outro ponto alto, pegando o outro ponto alto de base por trás. E assim vai dando continuidade ao nosso bico do nosso tapete. Eu falo que esse aqui é ponto russo. Outros falam que é ponto relevo. Cada um fala de um jeito, né, gente? Vai fazer dessa forma até chegar lá onde iniciamos esse bico, tá, gente? Lá no início do nosso tapetinho. Lembrando que os pontos baixos eu pulo o primeiro buraquinho, põe no segundo buraquinho, vou caminhando com pontos baixos até chegar no penúltimo buraquinho. Vai ficar dessa forma. Vou fazer e já volto para mostrar para vocês. Já voltei. Agora aqui, vou fazer um ponto baixo no último buraco, no penúltimo buraquinho, vai ficar o último sem fazer, tá, gente? E aqui eu vou contar uma, duas correntinhas, dos 4 correntinhas que a gente fez no início. Uma, duas, e vou colocar, introduzir a agulha e dar um ponto baixíssimo. Dessa forma. E aqui eu vou arrematar esse fio, porque agora eu vou trabalhar com o cru novamente. Desse jeito, viu, gente? Vai ficar. Agora eu vou iniciar com o cru, que é o nosso biquinho de pontinho picô. Vou fazer uma argolinha. Vou introduzir a agulha. Vou contar os 1, 2, 3 buraquinhos, vou colocar no segundo. Dar um ponto baixo. E vou fazer 2 correntinhas. Vou introduzir a agulha no pezinho do ponto. Vou dar um ponto baixo, baixíssimo. No próximo, vou dar um espacinho. Vou fazer novamente 2 correntinhas, um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, um ponto baixo. Vou dar um espacinho, vou colocar um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 5 correntes. Vou dar um ponto baixo no mesmo espaço. E vou fazer mais 2 correntes, dar um ponto baixo no pezinho do ponto das 3 correntes que eu fiz, das 2 correntes. Vou dar um espacinho, vou dar um ponto baixo, prender com ponto baixo, dessa forma. Mais 2 correntes. Vou dar um ponto baixo no pezinho. Vou dar um espacinho, dar um ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntinhas, dar um ponto baixo no pezinho. E agora, eu vou contar aqui o meio e vou pegar as 2 carreiras, tá, gente? As 2 carreiras de pontos baixos na cor vermelha.
2 correntes, um ponto baixo bem no pezinho, dou um espacinho do outro ponto baixo. 2 correntes, coloco a agulha no pezinho, dou um espacinho, mais outro ponto baixo. E assim vai, totalizando 3 pontinhos picôs. Ao contar 3 pontinhos picôs, aí já vai ser 5 correntinhas, que é o meio do nosso trabalho. Agora, 2 correntinhas, um ponto baixo no pezinho, um espacinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto baixo no pezinho, um espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo no pezinho, pego os 2 pontos baixos lá no meio e dou um ponto baixo. Perdão, deixa eu arrumar aqui e mostrar pra vocês. Ó. 1, 2, 3. Vou colocar no 2. 1, 2. Aí, eu vou pegar essas duas carreiras e finalizar dessa forma. 2 correntes, um ponto baixo no pezinho, dou um espacinho, mais um ponto baixo. Dessa forma, nós vamos fazer no tapete todo ao redor. Eu vou fazer e vou trazer para vocês. Bom, gente, já fiz ao redor todo do tapete. Aí, agora, nós vamos fazer 2 correntinhas, um ponto baixo no pezinho. E vou introduzir a agulha lá no nosso espacinho. Ó, 1, 2, vou introduzir lá embaixo, puxar e dar um ponto baixo. E vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro pontinho que a gente fez, para arrematar a linha. Aí, agora, eu vou puxar a linha no ponto baixíssimo, dessa forma. Finalizando assim o nosso trabalho. Aí, essas linhas que sobrou, eu vou arrematar, para não ficar feio, né, gente? Eu vou arrematar para dar acabamento. E assim ficou o nosso tapete, só que na versão vermelho. Se inscreva no canal e muito obrigada!